Expulsei meu marido traidor depois que ele quis que eu criasse a filha secreta que teve com sua amante, que faleceu. Então minha sogra agora me chama de vilã. Sou uma mulher de 26 anos e estou casada há quase 2 anos. Meu marido, Kyle, também de 26 anos, e eu nos conhecemos por volta da época em que nos formamos na faculdade, em uma festa de fraternidade. Estávamos em departamentos diferentes e eu o havia visto pela faculdade, mas realmente não interagimos muito. Nossos amigos nos levaram à festa porque era uma das últimas antes de o semestre terminar e ambos estávamos tendo um momento terrível lá. Já que somos um pouco introvertidos e festas realmente não são a nossa praia, especialmente quando as pessoas começam a ficar bêbadas e vomitar por toda parte. Eu insisti que queria sair, mas meus amigos não queriam e viram que Kyle também estava prestes a sair, então pediram que ele me acompanhasse. Acabamos saindo juntos da festa e começamos a conversar no caminho de volta ao campus, o que foi agradável. No final, trocamos números de telefone. Depois começamos a nos mandar mensagens e logo após a formatura começamos a namorar. Estávamos em um relacionamento por quase 4 anos antes de ele finalmente me pedir em casamento e acabamos nos casando. Tivemos nossos altos e baixos, mas a maioria foram coisas triviais e insignificantes. Não houve grandes brigas, nem quando estávamos namorando nem depois de casados. Nunca suspeitei que ele estivesse me traindo porque isso nunca passou pela minha cabeça e seu comportamento comigo sempre foi perfeitamente normal. Eu pensei que ele estava apaixonado por mim e ele insiste que ainda está, mas claramente esse não foi o caso, porque senão ele não teria me traído. Há cerca de 3 semanas, Kyle chegou em casa com uma menina nos braços, que eu tinha visto muito poucas vezes antes, mas percebi que era a filha de uma de suas amigas. Ele não ofereceu nenhuma explicação quando entrou em casa depois do trabalho com uma criança nos braços, então eu tive que perguntar do que se tratava tudo aquilo. Ele não me disse nada até que deixou a menina no sofá com seu telefone e colocou algo para ela assistir, e então me levou para o quarto. O modo como ele estava se comportando realmente me assustava e eu podia perceber que algo ruim estava para acontecer. Tinha um sexto sentido me dizendo que algo estava muito errado. Uma vez dentro do quarto, ele me sentou e disse que tinha algo para me contar. Ele começou dizendo que ainda me amava mais do que tudo neste mundo e que o que estava prestes a me contar poderia me fazer sentir o contrário, mas que eu precisava lembrar que estávamos destinados a ficar juntos. Instantaneamente eu soube que a criança era dele, mas ainda assim deixei que ele falasse porque esperava contra todas as probabilidades que houvesse alguma explicação inocente para a menina sentada na nossa sala de estar. No entanto, quando ele começou a falar, eu soube que tudo havia acabado. Ele me disse que tudo começou uma semana antes de nos casarmos, porque foi quando ele realmente começou a perceber que iria se casar e agora tinha que passar o resto de sua vida com uma única pessoa. Como a maioria dos homens, ele teve medo e estava prestes a fugir na noite anterior ao casamento, mas um de seus amigos o pegou no ato. Esse amigo dele, que faleceu recentemente, vamos chamá-la de Nick, estava fumando no estacionamento e aparentemente estava em uma ligação telefônica fora, porque aquele era o único lugar onde ela conseguia sinal. Por isso ela conseguiu pegá-lo antes que ele entrasse no carro. Ela notou a bolsa de viagem que ele havia empacotado para uma fuga rápida e percebeu o que estava acontecendo. Então tentou acalmá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Ela até entrou no carro com ele e tentou convencê-lo a não fugir, mas acabaram se beijando no carro. Kyle e Nick se conheciam há muito tempo, desde o ensino médio, e eu sempre suspeitei que Nick sentia algo por ele, mas não havia provas disso, então nunca disse nada a respeito. Ela sempre foi gentil comigo também, então não tinha razão para mencionar isso e fazer um grande escândalo. Sempre tive a sensação de que ela pensava em Kyle como algo mais do que um amigo, e se eu não estivesse na equação, provavelmente teria tentado ficar com ele de qualquer maneira. Kyle me disse que acabou passando a noite anterior ao nosso casamento com ela e dormiram juntos porque ele estava nervoso e ela era a única pessoa por perto. Ele disse que não estava pensando claramente e que assim que percebeu o que havia feito, decidiu se desculpar com ela e sair para voltar ao seu próprio quarto e se casar comigo porque eu era a única pessoa que ele realmente amava. Ele saiu do quarto dela por volta das 4 da manhã e voltou imediatamente para o seu próprio quarto. Então ninguém o viu sair em nenhum momento, e ele conseguiu manter isso em segredo por muito tempo. Nick também não mencionou o assunto mais tarde e decidiram que o que havia acontecido na noite anterior ao nosso casamento não foi nada além de um grande erro e nunca falariam sobre isso novamente porque ela sabia que ele estava feliz comigo e ele havia decidido que queria ficar comigo. Gostaria de poder dizer que isso foi tudo, mas infelizmente algumas semanas depois, Nick entrou em contato com Kyle novamente porque estava grávida. Foi aí que tudo começou a desandar porque eles não tinham previsto isso de forma alguma e ambos foram pegos de surpresa com a notícia. Mas Nick decidiu que iria ter o bebê e deu a Kyle a chance de se afastar de ter uma relação com a criança ou escolher ser uma parte ativa na vida do bebê. Kyle escolheu ser copai da criança juntos. Ele não renunciou aos seus direitos parentais e esteve lá para Nick em cada passo do caminho.
Ele assistia à maioria das consultas que ela tinha com seu obstetra e ginecologista e até no dia do nascimento esteve com ela o tempo todo. Foi bastante fácil me enganar porque toda vez que ele tinha que estar com Nick, ele simplesmente me dizia que tinha que ir a uma viagem de trabalho e se ia. Eu sabia que ela estava grávida, até a parabenizei, e no dia do nosso primeiro aniversário juntos, ela foi convidada para a festa. Mas não sabia que o bebê que ela trouxe para a festa era do meu marido. A história que Nick contou a todos foi que ficou grávida enquanto saía com alguém que conheceu em um aplicativo de encontros e o cara não queria fazer parte da gravidez nem da vida da criança, então ela era uma mãe solteira. A história era crível o suficiente para que ninguém a questionasse e sua filha tinha traços muito normais, então nunca me ocorreu que ela se parecia com Kylie. Kylie e Nick se mantiveram em contato mesmo depois do casamento e ela veio à nossa casa várias vezes depois disso em muitas ocasiões. Nunca notei nada estranho na maneira como se comportavam um com o outro, então foi bastante fácil para eles me enganar. Nick raramente trazia sua filha, então eu só a via em fotos, por isso não pude reconhecê-la quando meu marido a trouxe da última vez. Ele me disse que estava apoiando-as e as visitava sempre que tinha chance, só para estar perto de sua filha. Ele me prometeu que não havia nada entre ele e Nick e que haviam terminado sua aventura após aquela noite antes do casamento. Nunca houve nada antes nem depois disso, apenas uma noite. Mas ele continuou em contato com ela porque tinham um acordo parental e compartilhavam a custódia da filha. Ele também tinha que pagar a pensão alimentícia e realmente queria fazer parte da vida da filha, por isso não podia se afastar dela. Infelizmente, Nick faleceu há um mês em um terrível acidente de carro porque o motorista de caminhão bêbado colidiu com o carro dela. Sua filha estava vivendo com seus pais nas últimas semanas, mas agora Kylie decidiu que finalmente era hora de me contar a verdade e queria que eu aceitasse ele e sua filha para que ela pudesse ter uma mãe e pudéssemos ser uma família juntos. Depois de ouvir toda a história e processá-la, não fazia ideia do que ele ia me dizer a seguir porque estava em choque. Mas no momento em que ele me disse que esperava que eu realmente criasse sua filha como se fosse minha, depois de me contar que havia me traído e dormido com sua amiga no dia anterior ao nosso casamento, enlouqueci. Comecei a gritar histericamente e disse que nunca aceitaria ele ou sua filha, porque o que ele me fez era algo que nunca poderia perdoar. Disse que o fato de ele até mesmo ter me pedido e esperado que eu dissesse sim, me mostrava o quão egocêntrico ele era e quão insensível ele podia ser. Tive um colapso total, e lembro de xingá-lo enquanto jogava tudo pela sala. Tive um colapso nervoso completo, e uma vez que acabou, decidi que não o deixaria mais viver aqui. Enquanto eu estava tendo meu episódio, Kylie simplesmente estava parado e tentando me acalmar dizendo coisas sem sentido para que pudéssemos resolver isso e que sabia que eu não estava falando sério porque estava apenas com raiva. Ele me disse que embora sua filha fosse em parte de Nick, também era em parte dele e sabia que eu a aceitaria com o tempo. Eu disse a ele que não tinha nada contra a menina porque nada disso era culpa dela, mas ele deveria saber melhor e não deveria ter me traído. Disse que ele tinha que empacotar suas coisas e ir embora porque não ia permitir que um traidor como ele vivesse comigo nesta casa e minha decisão era final. Também disse que ele tinha que levar sua filha com ele e ir embora porque não importa o que nunca os aceitaria nessa família. O que estava feito, ele não podia mudar, mas eu também não ia suportar. Ele tentou me fazer sentir culpada dizendo que eu havia feito promessas quando me casei com ele e que tinha que estar ao seu lado nos momentos difíceis. Mas eu disse que todas essas promessas foram para o espaço assim que ele me disse que havia me traído bem antes de me fazer as mesmas promessas. Eu tinha me casado com um marido, não com isso. Ele continuou tentando me convencer, mas eu disse que já tinha tomado uma decisão e ele não podia discordar porque a escritura da nossa casa estava no meu nome, já que foi um presente de casamento do meu pai e eu tinha todo o direito de expulsá-lo. Depois de muita discussão e argumentos, ele finalmente decidiu começar a empacotar suas coisas para ir embora. Deixei claro que não queria ele nem sua filha na minha casa nunca mais. Ele também estava muito chateado e pensou que eu teria um coração e seria compreensiva com isso, mas eu disse que não me importava. Ele me traiu e continuou me traindo por 2 anos ao não me dizer a verdade. Se Nick não tivesse falecido naquele terrível acidente, provavelmente nunca teria me contado a verdade em nenhum momento e eu teria passado a minha vida com um traidor sem saber nada sobre sua filha ou sua aventura. Nem mesmo sabia se ele estava me dizendo a verdade sobre ser apenas uma noite com Nick. Por tudo que eu sabia, poderia ter sido uma longa aventura, mas agora nunca saberia porque ela se foi e ninguém mais sabia sobre eles também. Havia muitos pontos soltos na história e infelizmente ninguém poderia atar esses pontos para mim, mas estava tudo bem porque eu não queria fazer parte dessa história de qualquer maneira. Terminei com ele no momento em que ele me disse que havia me traído, mesmo enquanto ele estava saindo. Ele me disse que eu estava sendo cruel ao expulsá-lo junto com sua filha, e isso me fez sentir um pouco culpada porque sua filha não fazia ideia do que estava acontecendo e era apenas uma criança, então realmente não merecia nada disso.
mas eu sabia que ela estaria cuidada. Kylie não era pobre nem nada, então uma vez que se foi, provavelmente iria para um hotel ou viver com seus pais, então sabia que ela estaria segura e protegida com ele. Simplesmente não viveria comigo e não acho que havia nada de cruel nisso. Antes de ele ir embora, eu disse que isso poderia ensiná-lo uma lição sobre honestidade e se ele se casasse novamente, saberia que não deve mentir para sua esposa sobre algo tão grande. Depois, fechei a porta na cara dele enquanto ele esperava um táxi do lado de fora. Uma vez que me certifiquei de que ele havia ido embora, finalmente me permiti chorar e acho que chorei durante horas naquele dia. Também liguei para meus pais depois que ele saiu e contei tudo, e eles disseram que eu poderia ir morar com eles ou eles viriam morar comigo para que eu não tivesse que passar por isso sozinha. Então, eles têm estado morando comigo nos últimos dias. Já se passaram quase 2 semanas e ainda não pedi o divórcio porque não tenho coragem de fazê-lo, mas Kylie está tentando me reconquistar. Ele tem me enviado mensagens quase todos os dias para se desculpar por tudo e insiste que não deixe que esse pequeno obstáculo em nosso casamento arruine o que temos. Não entendo como ele pode se referir a isso como outro pequeno obstáculo porque, de acordo com minha opinião, ele mentiu para mim por anos e não foi realmente uma pequena mentira. Foi uma mentira bastante grande e abalou os alicerces literais do nosso casamento. Não acho que ninguém em meu lugar trataria isso como algo menor ou insignificante como ele está tentando me convencer. Ele está tentando minimizar o impacto do que aconteceu para que eu não o deixe. Posso entender isso, mas o que seus pais estão tentando fazer é pior porque estão tentando me vilanizar só porque defendi meus direitos e me recusei a permitir que Kylie ficasse comigo depois de me contar que teve um caso com Nick. Eles me enviaram um longo e-mail há alguns dias e tinham muito a dizer sobre isso. Claro, me chamaram de egoísta e fria, entre outras coisas. Também disseram que já que Nick não estava mais neste mundo, não havia razão para eu estar tão chateada porque não era como se fossem reavivar o caso de qualquer maneira. Então, eu não tinha razão para me sentir tão insegura e chegar a esses extremos. E além disso, como ela estava morta, era ainda mais razão para eu adotar a filha dela e viver como uma família. Era o certo a fazer. Em resumo, eles fizeram todo o possível no e-mail para me fazer parecer a vilã da história e me chamaram de vilã por causa da forma como estava agindo. Realmente não entendo como estou errada aqui. Por muito tempo, fiz tudo o que uma boa esposa faria e tentei ser uma boa parceira para Kylie, mas isso é algo que não posso aceitar nem perdoar. Saber que ele me traiu com alguém que visitava várias vezes depois disso, saber que ela esteve sob meu teto e tivemos tantas conversas, me dá arrepios. A falta de respeito é espantosa e ainda assim, ele esperava que eu aceitasse ele e sua filha. O máximo que posso fazer é sentir pena dele, mas não posso deixar meu orgulho de lado e adotar sua filha. Ao mesmo tempo, aquele e-mail me fez repensar muitas coisas. Não posso lidar com o fato de que meus sogros me chamam de vilã por algo assim. Sempre foram gentis comigo, mesmo enquanto eu namorava Kylie, e até onde eu sei, não estavam cientes de que tinham uma neta, então também foi uma surpresa para eles. Mencionaram no e-mail também que se eles podiam aceitar, então eu não deveria ter problemas em fazer o mesmo. Não é realmente a mesma coisa, já que fui traída, então não sei do que estão falando. De qualquer forma, voltando ao ponto principal, só quero manter minha consciência limpa e não posso falar sobre isso com meus amigos, pelo menos ainda não. Então, sou a vilã por expulsar meu marido de casa depois que ele trouxe sua filha secreta porque sua parceira de caso faleceu? Atualização 1. Muito obrigado a todos pela resposta esmagadora. Estou me mantendo forte graças a vocês e ao apoio dos meus pais. Contei a eles sobre o caso e o filho e o que Kylie esperava de mim, e eles não fizeram nada além de me apoiar. Disseram que fiz a coisa certa ao expulsá-lo porque ele precisava aprender uma lição. Meu pai, especialmente, estava muito chateado porque nunca gostou de Kylie desde o início, pois achava que meu marido era um pouco volúvel. A razão para isso era que Kylie havia mudado de carreira muitas vezes, mas com muito pouco sucesso. Ele tinha muito dinheiro, mas mal havia realizado algo porque continuava pulando de um trabalho para outro sem se preocupar em ficar tempo suficiente para descobrir seu futuro na empresa. Sempre o defendi, dizendo que não havia nada disso, mas acabou que meu pai estava certo sobre tudo. Então estão tentando encontrar bons advogados de divórcio e depois poderei pedir o divórcio porque não vejo sentido em continuar esperando. Ele pode continuar pedindo desculpas, mas isso não significa que eu tenha que perdoá-lo em qualquer momento e no meu coração. Não acho que posso perdoá-lo nunca depois do que ele fez. Algumas coisas nunca vão ficar bem, não importa o quanto você tente. Atualização 2. Faz 2 semanas desde minha última postagem no Reddit. Há cerca de 4 dias, apresentei o pedido de divórcio e meu pai me encontrou um dos melhores advogados da cidade. Algo pelo qual estou agradecida porque agora o divórcio será majoritariamente a meu favor, a menos que ele encontre alguém melhor, o que é improvável porque, mesmo que encontre o melhor advogado do país, ele ainda me traiu. De qualquer forma, isso não é o importante agora. Esta manhã, Kylie recebeu os papéis do divórcio e não estava feliz com isso.
Desde que o expulsei, ele tem me enviado mensagens todos os dias para tentar me reconquistar, mas acho que hoje ele percebeu que eu nunca voltaria e isso não lhe caiu bem. Então, em vez de aceitar isso com graça e deixar ir com dignidade, ele decidiu fazer um escândalo na frente da minha casa. Acho que ele estava morando com seus pais. Não há outra explicação porque hoje, quando apareceu na frente da minha casa, sua filha não estava com ele e estou agradecida por isso, pois não acho que qualquer criança gostaria de ver o que aconteceu a seguir. Ele começou a gritar comigo da rua e me chamou de todos os nomes. Disse que eu era pior e que lamentava ter se casado comigo, que deveria ter cancelado o casamento depois daquela noite com Nick e se casado com ela em vez disso. Ele até começou a me culpar pela morte dela. Era absurdo porque ele dizia que se eu não fosse sua esposa, ele teria se casado com ela e eles teriam estado juntos. E talvez ela ainda estivesse viva hoje e sua filha tivesse uma mãe. Não sei como ele chegou a essa conclusão porque até onde eu sabia, o carro dela foi atingido por um caminhoneiro bêbado. Eu não tinha absolutamente nada a ver com isso, então me culpar por algo tão grande é simplesmente psicótico. Sabia que ele estava tendo um colapso de algum tipo, então não disse nada, mas liguei para a polícia porque queria que ele se afastasse de mim. A polícia chegou em 15 minutos e o escoltaram para fora da minha propriedade porque, enquanto gritava, ele havia pisado no jardim. Poderia tê-lo prendido ou apresentado acusações contra ele, mas não fiz isso porque não queria o drama. Sabia que meus sogros teriam muito a dizer se eu fizesse algo assim, simplesmente não valia a pena, então deixei passar. Ele saiu com uma advertência e parecia razoavelmente envergonhado de si mesmo enquanto se afastava. Foi um dia realmente estranho e eu só queria que acabasse. Realmente espero que ele não faça coisas assim durante o divórcio porque tudo isso já é muito doloroso e estressante por si só, não preciso de mais. Atualização 3. Hoje finalmente anunciei meu divórcio nas redes sociais porque alguns amigos estavam perguntando sobre mim e Kylie e como estávamos, já que não postamos nada juntos há muito tempo. Ninguém sabe, além dos meus pais e dos pais dele, o que estamos passando e decidi que hoje iria dizer a todos que estamos nos divorciando. Não precisam saber o motivo, mas a longo prazo seria desconfortável, então achei importante anunciar. Estou muito agradecida por ter feito isso porque quando publiquei, os pais de Nick entraram em contato comigo. Disseram que aparentemente estavam esperando uma postagem como essa após a morte de sua filha e estavam verificando meu perfil todos os dias através da conta de Nick. Finalmente a notícia chegou e eles puderam me contar toda a verdade. Eles me enviaram mensagens do telefone de Nick, então foi bastante assustador porque era como se ela estivesse me enviando mensagens, mas claro que não era o caso. Eles me disseram que aparentemente tudo que Kylie me disse sobre o caso ter terminado após uma única noite antes do casamento era uma grande mentira. Kylie estava me traindo até o dia em que Nick faleceu. Disseram que ele ia à casa dela quase todos os fins de semana e prometia a Nick que me deixaria porque ela estava apaixonada por ele e ele dizia que também estava apaixonado por ela. A aventura nunca terminou, ele simplesmente mentiu para mim dizendo que foi apenas uma noite. Aparentemente, ele até a levou para escapadas de fim de semana algumas vezes nos últimos 2 anos. Acho que estava certa ao pedir o divórcio. Ele estava apenas tentando me fazer de boba mais uma vez e desta vez poderia ter sido mais fácil para ele, já que Nick não estava aqui para negar ou confirmar a história. Me enoja pensar que ele iria se aproveitar do fato de que Nick havia falecido e se eu não tivesse postado sobre o divórcio. Os pais de Nick nunca teriam entrado em contato comigo e provavelmente nunca teria descoberto a verdade. É assustador pensar que poderia ter passado minha vida inteira acreditando em uma mentira como essa. Estou muito feliz por ter feito essa postagem. Também perguntei se estariam dispostos a testemunhar contra ele se realmente chegasse a isso e concordaram prontamente. Disseram que nunca aprovaram um relacionamento entre Kylie e Nick apenas pelo fato de que ele estava me traindo. Se ele tivesse se recusado a se casar comigo uma vez que percebeu que tinha sentimentos por Nick e rompido o casamento, teria sido moderadamente respeitável. Mas em vez de fazer isso, continuou se encontrando com Nick pelas minhas costas porque não estava pronto para abrir mão de mim também. Disseram que o desprezavam porque estava miserável durante toda a gravidez e depois também, porque sempre prometia a Nick que me deixaria. Mas todos sabiam que isso não ia acontecer porque ele se importava demais com o que outras pessoas pensavam dele para realmente me deixar. Se ele me deixasse e então começasse a sair com Nick, ele se tornaria imediatamente o vilão e ele não queria isso. Então estava disposto a me trair e trair minha confiança e fazer o mesmo com Nick e nos submeter a tanta dor porque se importava com sua reputação. Foi simplesmente repugnante e estou muito feliz por ter decidido pedir o divórcio porque ele não merece estar comigo. Na verdade, vou arriscar dizer que não merece estar com ninguém. Ou melhor, não consigo imaginar uma mulher tão horrível que mereça estar com ele porque ele é o pior homem do mundo. Eu sei que Nick o amava, sempre soube porque era tão evidente e sei que ela foi parte de uma aventura com um homem casado. Mas por alguma razão, agora me sinto mal por ela. Pode ser o fato de que ela não está mais aqui, mas ela não merecia isso.
Segundo o que seus pais disseram, ela chorava dia e noite e o único consolo de toda a dor era sua filha. Ela até implorou para que ele me deixasse porque não podia mais suportar e até uma semana antes de seu falecimento, ele prometeu a ela que me deixaria em breve. Mas todas essas eram promessas falsas e agora não havia necessidade de cumpri-las, então aposto que ele deve estar muito aliviado. A única razão pela qual ele até me contou a verdade recentemente foi porque os pais de Nick estavam ameaçando contar a verdade se ele não fizesse. Isso foi o que o impulsionou e ele percebeu que se viesse até mim com a verdade, teria mais oportunidades de manipulá-la para se ajustar a ele e a sua narrativa. Por isso fez isso ele mesmo. Ele é um pedaço de merda. Vou garantir que ele seja destruído no divórcio porque não merece se safar do que fez, tanto comigo quanto com Nick. Já contei tudo ao meu advogado e ele acha que é algo bom. Vamos ver como vai.